Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui na segunda edição do Fórum Tecnologias da Cena 2021. E hoje, na parte da manhã, a gente está recebendo aqui o Berilo Nocella e o Wallace Rios, né, para falar sobre os softwares como ferramenta de ensino remoto na iluminação cênica. É uma experiência deles, né, de como eles estão solucionando o problema de ministrar a disciplina de iluminação através do uso de softwares. Vou passar a fala para eles, né, e sejam todos muito bem-vindos. É com vocês. Ô Yuri, você não vai nem apresentar os meninos, não, Yuri? Acabei de falar. Você travou aqui para mim, cara. Travou aqui para mim. Já atrapalhou. Aí já vai cortar isso na edição. Já vai ter que cortar isso na edição. O currículo deles está lá na página do fórum. Bom dia a todos. Bom dia a todo mundo que está aqui. Um monte de gente. Muito legal. Bom, eu sou Berilo, sou professor da Federal de São João del Rei, de Iluminação Cênica e História do Espetáculo. O Wallace está aqui comigo, nós vamos apresentar hoje, na verdade, a gente vai apresentar duas coisas que estão dentro de uma coisa só. Vou explicar. Eu estou finalizando um projeto de pesquisa que durou aí começou em 2018 e vai se concluir aí no final agora do ano, comecinho do ano que vem. E nesse projeto de pesquisa, a ideia era investigar formas de trabalhar a história da luz, a história do espetáculo, a história da iluminação cênica, a partir de laboratórios que são também laboratórios, então, de ensino e de formação, né? Como é que a gente poderia pensar na universidade, eu como professor de iluminação, a questão do ensino da iluminação em diálogo com a história, mas de uma forma laboratorial, ou seja, como é que a gente poderia investigar questões históricas da luz junto com a própria prática da iluminação. Paralelamente a isso, a gente teve uma questão muito forte, que era como realizar esses laboratórios, né? Nós temos um laboratório de iluminação com equipamentos, uma sala, né, tal, um técnico de iluminação, mas existe uma demanda muito grande de uso desse espaço, né? Pelos TCCs, pelas diversas disciplinas do curso, são 2 cursos de teatro, um bacharelado e uma licenciatura na Federal de São João del Rei. Pelo mestrado, nós temos um mestrado que também usa esse laboratório, então tem os trabalhos de conclusão de curso, tem as outras pesquisas, tem os projetos de extensão, todo mundo usa o laboratório de iluminação. Então há uma demanda muito grande, e aí a gente acaba que sempre tem internamente, né, uma disputa por esse uso. E aí a gente começou a pensar a ideia de utilizar maquetes. A gente trabalhar com maquete, que é algo que eu trabalhei como iluminador em alguns trabalhos meus, mas aí maquete física, né? Construía lá a maquete com cenário junto com o cenógrafo, ia iluminando, né? Fazia lá as luzinhas e ia testando. E a gente, hoje em dia, com a possibilidade de fazer isso em softwares 3D, pensamos se não seria uma possibilidade. Então, vejam bem, isso começou lá em 2018, bem antes da gente saber que ia ter pandemia. Tá? E aí, então, o que eu vou apresentar um pouco é esse projeto e como é que isso se desenvolveu e quais foram os resultados disso. Aí, o que acontece? Chegou a pandemia, e essa experiência, então, se mostrou rica como uma possibilidade para resolver um problema que a pandemia trouxe, que era a sala de aula. Tá? Porque até isso era um projeto de investigação dentro de um grupo de pesquisa. Eu vou apresentar rapidinho aqui. E aí, então, a gente falou, bom,
a gente pode utilizar esta ideia e essa prática que nós estamos desenvolvendo também dentro da sala de aula, para tentar ministrar disciplinas no curso de teatro aqui da UFSJ com esse método, digamos assim, essa tecnologia, tá? E aí o Wallace também vai me ajudar a apresentar isso, porque aí entra numa área mais dele, tá? O Wallace está desenvolvendo um mestrado aqui na UFSJ, e o mestrado dele está diretamente relacionado a essa questão, práticas laboratoriais no ensino de iluminação e o uso dessas tecnologias nessas práticas laboratoriais. Então, ele tem mais propriedade para falar disso depois. Então, por isso que eu estou falando que são duas coisas. Eu vou falar do projeto, depois ele vai falar da experiência específica da disciplina que nós, então, desenvolvemos juntos e fizemos aqui. Tá bom? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Eu aqui, sem educação nenhuma, não agradeci demais o convite aí do Geraldo para estar aqui de novo. Acho esse fórum importantíssimo. Então, queria agradecer aí estar aqui. E não só, queria agradecer vocês de estarem realizando esse fórum, segunda edição dele, que espero que tenha uma vida longa, né? Essa questão da formação técnica e tecnológica da cena é uma questão fundamental. Não vou entrar aqui no debate, que o debate está acontecendo no evento, aconteceu no outro, vai acontecer, e eu acho fundamental. O Wallace está com esse mestrado onde ele está debatendo essa questão da formação técnica, então acho importantíssimo a gente debater isso aqui no Brasil, um país em que, e aí isso eu preciso falar, em que em 2019, então, estamos aí completando 2 anos, o nosso governo federal extinguiu praticamente todos os cargos técnicos na área de artes do espetáculo, no âmbito federal do MEC, do Ministério da Educação no Brasil, e isso a gente ainda não deu conta do que isso significa, mas isso vai ser de um impacto gigantesco na formação e no desenvolvimento das formas de formação em ensino superior nas artes cênicas no Brasil. Não estou falando nem da formação dos técnicos, estou falando da formação em artes cênicas no Brasil, porque essa extinção dos técnicos vai impactar na maneira como a gente entende a própria formação nas artes da cena e de forma global no ensino superior no Brasil. E vai ser um problema. Tá? Bom, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Espera aí, gente, que... Deus. Foi, né? Sim, está indo, sim. Perfeito. Então, vamos lá. Bom, rapidinho, só para dar um contexto, né? Aqui na Federal de São João del Rei existe um grupo de pesquisa em História, Política e Cena. É um grupo de pesquisa que eu coordeno junto com a Karina, a professora Karina, que é professora de direção teatral. Esse grupo de pesquisa existe desde 2016 e ele se organiza em 3 núcleos, tá? Que é o NETOC, que é o Núcleo de Estudos de Técnicas e Ofícios da Cena, que eu coordeno, o NETEP, que é o Núcleo de Estudos em Teatro Político, que a professora Karina coordena, e o Coletivo Fuzue, que é um grupo de teatro formado por alunos e professores, que a gente considera uma espécie de laboratório prático, né? Então, muitas das investigações que os 2 núcleos desenvolvem são experimentadas nesse laboratório através de encenações que a gente realiza mais ou menos a cada 2 anos. A gente realiza um espetáculo, né, que a gente não gosta de chamar de espetáculo, a gente chama de experimento cênico, né, onde a gente experimenta aí as coisas que nós estamos investigando na prática. Tá? Essa é a estruturação do grupo de pesquisa aqui da UFSJ, que envolve tanto o mestrado em artes cênicas que nós temos aqui, quanto as graduações
licenciatura e bacharelado em teatro. Então, alunos, professores, né? Tá. O NETOC, ele se constitui como um núcleo, a ideia dele, eu pensei ele, como um núcleo para abrigar estudos, pesquisas, investigações que não estejam, de alguma maneira, dentro de um pilar, né, de um tripé, que geralmente no campo do ensino superior é o tripé que sempre se desenvolve estudos, que é direção, dramaturgia e atuação. Então, a ideia do NETOC é estudar todas as práticas, fazeres e conhecimentos da cena que, de alguma maneira, não estejam centrados nesse tripé, dramaturgia, direção e atuação. Tá? Não porque a gente ache que tem alguma coisa contra esse tripé, mas porque a gente acha que já tem muita gente estudando essas três, a gente precisava estudar outras coisas aí. Tá? Então, só para dar um exemplo, eu tenho uma mestranda que está terminando uma pesquisa sobre o que é e quais são os fazeres, né, o trabalho do cenotécnico no Brasil. Então, ela está investigando tanto as leis que definem essa profissão, entrevistando cenotécnicos. Então, toda a parte que, de alguma forma, não passa nesse tripé, o NETOC tem se debruçado aí, tá? Em vários aspectos. Então, tanto a história e a memória desses fazeres, o pensamento e o conhecimento desenvolvido por esses fazeres, as relações trabalhistas e os impactos estéticos dessas relações trabalhistas, as questões sociais, os processos pedagógicos ali envolvidos, os próprios ofícios, né? A gente faz uma diferença entre o fazer e o ofício, porque o fazer é a prática, né? O ofício é uma certa conformação social dessa prática, né? A prática da iluminação é uma coisa, o iluminador, iluminadora é outra coisa, né? É o ofício. Então, a gente tem discutido e estudado um pouco essas coisas, e a gente tem conseguido constituir uma rede de diálogo muito grande, que está aí, não vou ler, porque não é esse o nosso interesse. É só para apresentar, fazer a minha propaganda e convidar aí quem quiser fazer mestrado junto ao GPHPC e ao NETOC, a gente tem essa abertura e essa é a ideia. Tem várias pessoas estudando aqui, o Wallace, Laura, várias pessoas estudando iluminação, cenografia, cenotécnica, aqui na UFSJ nesse caminho. Tá? E este projeto específico que eu vou falar chama Iluminação Cênica e Metateatro, o fazer e o pensamento da iluminação entre o real e o ficcional. É um projeto financiado pelos editais universais do CNPq e da FAPEMIG e pelos editais de iniciação científica CNPq e pelos editais da PROEX aqui da UFSJ. É um projeto de ensino, pesquisa e extensão meu, desenvolvido desde 2018 até agora. Eu acho importante falar desses financiamentos não só para prestação de contas depois para essas agências, mas para a gente ver como esses financiamentos são importantes no desenvolvimento do conhecimento nessas áreas, né? Uma vez que o CNPq e a CAPES definiram que nós não somos mais área prioritária já há 2 anos, a tendência é que esses financiamentos para a nossa área diminua cada vez mais e, portanto, a gente tenha a não ser que a gente, como a gente sempre faz, de alguma maneira, né, faz as coisas contra a corrente, mesmo que não queiram, a gente continua fazendo, mas a ideia é que a gente tenha um vazio aí de produção de conhecimento na área nos próximos anos, pelo menos é o desejo, quando se corta o financiamento em uma determinada área. Tá? Bom, eu vou falar do projeto, que a ideia, como eu falei, era... Qual é a ideia? A ideia era, eu escolhi um conjunto de peças e encenações que se realizaram num determinado momento histórico, que foi a década de 1920, na Itália. Tá? Por que eu escolhi essas peças? Porque em 1920, na Itália, tem um dramaturgo muito importante, que é o Luigi Pirandello, que ele desenvolve uma série de peças naquele período
cujo nome se deu dentro do conjunto de peças dele, que é um conjunto de peças chamada Do Teatro no Teatro. São as peças metateatrais dele, que são peças em que ele vai falar sobre o próprio fazer teatral. Então ele escreve peças em que ele discute o próprio fazer teatral dentro dela. Coincidentemente, ou não, enfim, nesse período, o Pirandello assume, ele recebe um financiamento do Estado italiano. Já o primeiro-ministro da Itália era o Mussolini. A gente ainda não tinha a ascensão do projeto fascista, como a gente vai ter na década de 30, que vai culminar na Segunda Guerra, mas já é o Mussolini. Mas o Mussolini tem um projeto nacional grande de arte, e ele cria um grande teatro em Roma, reforma um grande teatro, equipa esse teatro com o que há de mais moderno, e dá o teatro ao Pirandello com uma companhia fixa, salário pago para todo mundo, tal, para ele desenvolver as peças dele. Então, não só ele escreveu essas peças, como ele encenou essas peças, e encenou essas peças com tudo que tinha de mais moderno naquele momento, 1920, em termos de iluminação, cenotécnica, etc. e tal, na Itália nesse período. Então, a ideia foi estudar um pouco o que ele fez com isso, que foi dado na mão dele, para a gente entender algumas questões históricas da iluminação nesse momento, na década de 20. Tá? E como que ele trabalhou, então, com essa questão da relação entre o real e o ficcional na metateatralidade, mas também porque, como é uma peça que fala do fazer teatral, ele está discutindo ali o fazer da cena, da constituição da cena, da luz da cena, etc. e tal. E a ideia era, o que estudar isso nos mostra em termos de uma prática, de possibilidades de uma prática. Tá? Aí como que nós organizamos, então, o trabalho? Foram feitas algumas propostas metodológicas. A primeira era, nós escolhemos 3 peças, de cada peça escolhemos uma cena ou 2 de cada peça, e definimos grupos diversos para trabalharem com elas. Então, a primeira que eu vou apresentar, ela foi desenvolvida sob minha supervisão, junto comigo, mas por um conjunto de 3, 4 alunas, no caso, eram 3, 4 alunas, bolsistas de iniciação científica ou de extensão, da arquitetura e das artes cênicas, e elas tiveram que desenvolver esta cena a partir do que o Pirandello propôs, tanto na dramaturgia quanto em alguns documentos que davam conta do que ele fez em termos de encenação na época, e uma segunda proposta em que elas teriam que, entre aspas, atualizar essa proposta numa cena hoje, numa cena contemporânea. Se elas fossem encenar essa cena hoje, como é que elas fariam? Tá? Essas 2 cenas e essa proposição, ela se manteve numa segunda proposta, que é a proposta da disciplina, que aí o Wallace vai apresentar, e uma terceira proposta que está se finalizando agora, em que aí eu convidei a Karina, que é a minha companheira e é do grupo de pesquisa, que é diretora, uma arquiteta, que é cenógrafa, amiga minha, né, e um aluno de arquitetura. Então, a gente vai montando equipes assim para tentar, então, nesse caso são já 3, digamos, profissionais formados já, no outro foram alunos e um outro foi uma disciplina. Então, para a gente ver os resultados. Então, eu vou apresentar a primeira proposta. Tá? Nós escolhemos o primeiro ato da peça, cada um a seu modo, né? O primeiro ato dessa peça acontece numa festa na casa de uma senhora da alta sociedade, e esse daí é as rubricas, né, as didascalhas da cena. Né? Estamos no antigo palácio da nobre senhora, Dona Lívia Palegari, na hora da recepção que está para terminar. Ver-se ao fundo, através de 3 arcadas e 2 colunas, um riquíssimo salão profusamente iluminado e com muitos convidados, damas e cavalheiros. Na frente, menos iluminada, veremos uma sala de visitas, um tanto escura, toda damascada, adornada com telas valiosíssimas, a maioria de tema sacro.
Dona Lívia sairá com 2 velhos amigos, Douro e Diego permanecerão por um bom tempo em silêncio. O salão vazio e iluminado às suas costas causará uma estranha impressão. Irá até o salão para receber Délia Moreno, voltando pouco depois para acompanhar até as colunas Délia Moreno. Essas são 3 didascálias ao longo do primeiro ato, que serviu de base para a gente pensar a cenografia e a iluminação do primeiro ato. Por que nós escolhemos essa cena? O nosso estranhamento se deu exatamente no fato de que ele divide o cenário dele, é uma peça frontal, né, palco plateia, palco italiano, e ele divide o cenário lá no palco em 2 espaços. Um espaço do fundo, está acontecendo uma festa, e lá no fundo está a festa, as pessoas, os convidados, e na frente tem uma pequena saleta. Toda a dinâmica da cena no ato se dá. Lá atrás não acontece nada, a não ser as pessoas meio de forma figurativa na festa, passeando, bebendo, comendo, né, tal. E sempre que há algum diálogo, né, como ação fundamental da peça, do drama, ele se dá na saleta da frente. Então as pessoas saem de trás, vêm para frente, ali conversam, acontece então o diálogo, né, pensando que em termos de drama, o diálogo é sempre uma ação, então a ação acontece ali na frente, e depois eles vão lá para trás, e aí quando vão lá para trás, voltam para a festa e ficam ali. Então a festa é só um fundo, é só um pano de fundo para a cena que acontece na frente. Porém, pela indicação que a gente viu lá atrás, ele indica que o fundo tem que estar mais iluminado do que a frente. Tem que estar sempre mais iluminado do que a frente. Inclusive quando a festa acaba e vai todo mundo embora, e ficam só os personagens conversando na saleta da frente, ele indica que deve continuar o espaço do fundo mais iluminado do que o da frente, causando, inclusive, um certo estranhamento. Então, essa era a questão que a gente queria discutir, do porquê que ele, enquanto dramaturgo e encenador, fez essa proposição. Tá? Então, para isso, nós construímos uma proposta de cenário. Essa aqui é nosso laboratório, que é uma grande sala quadrada, preta, equipada, né? Então nós dividimos esse espaço em 2, a plateia e o espaço da cena, sendo que montamos um pequeno palco, onde seria o espaço do fundo da festa, e a saleta num nível um pouco mais baixo na frente. Tá? Então seria mais ou menos essa foi a primeira proposta cenográfica, essa aqui já é a segunda proposta, mais elaborada que a gente fez. Tá? Bom, aí montamos o mapa de luz com essa intenção, vou já para o resultado, mais ou menos aqui, com essa proposição aqui, que era o espaço do fundo mais iluminado do que o da frente, e tentar brincar com isso. A nossa percepção e leitura é exatamente de que esse espaço ao fundo mais iluminado do que o da frente faz com que, apesar da atenção estar centrado no espaço da frente, onde a cena está acontecendo, você tem uma interferência visual sempre do espaço do fundo, porque ele sempre se faz mais presente e quase que salta à frente desse espaço da frente, né, onde está acontecendo a cena. O que acontece nessa peça? Então aí nós vamos para uma análise da dramaturgia da peça. O que acontece nessa peça? A peça conta a história de uma atriz que é noiva de um artista plástico, que é um jovem artista plástico muito promissor, que está começando a fazer sucesso e que promete ser um grande sucesso na Itália nos próximos anos, já é conhecido, mas em ascensão na carreira. E eles estão noivos, vão casar, e num determinado momento esse artista plástico descobre que ela está tendo um caso com um conde, e aí ele se mata, ele comete o suicídio, e aí isso vira um escândalo, é numa cidadezinha no interior da Itália, isso vira um grande escândalo. Tá? E o que está acontecendo nessa festa? Na verdade, o filho da dona da festa e um amigo, estamos falando da alta sociedade dessa pequena cidade do interior, né, a elite dessa pequena cidade, eles estão discutindo a moral dessa atriz, né,
discutindo se essa atriz, enfim, é uma vagabunda, digamos assim, né, que causou isso tudo ou não. Estão discutindo a moral. E a nossa leitura foi que, essa nossa leitura, que o Pirandello propõe, em termos cênicos, é, ao iluminar com mais intensidade, destacando a festa ao fundo, que é uma festa onde nada acontece e se evidencia uma certa frivolidade social daquelas pessoas, ele está banalizando a seriedade do debate que se propõe na primeira cena, né? Isso tudo, claro, vem também de encontro a uma análise extensa da obra do Pirandello, em que se percebe que ele caminha, no conjunto das peças dele, a uma crítica muito grande à estrutura melodramática e às questões morais presentes na estrutura melodramática, principalmente as questões morais ligadas à sociedade radicalmente católica italiana, né? Então, a gente fez essa leitura que ele, com essa proposição, está comentando com o fundo, com a frivolidade da festa do fundo, a seriedade dos diálogos morais do primeiro espaço. Tá? Então, enfim, aí nós fizemos no Easy essa proposição para exatamente testar visualmente essa ideia de que, mesmo o espaço principal de atenção sendo a sala da frente, como que a nossa atenção, de alguma maneira, visualmente, é sempre puxada para o fundo. Tá? A gente acaba que sempre vê o fundo de uma forma mais presente através da cena da frente, como proposição dele. Então, cênica e dramatúrgica, tem uma questão, então, narrativa e dramatúrgica aí. Essa cena é a única cena, no final, em que a atriz entra, a personagem da atriz, que é quem está sendo comentada, entra no final para um rápido diálogo e encerramento do ato, e é o único momento em que você tem uma personagem que para no meio dos dois espaços, né? Então, nós pensamos também a partir de uma análise de outras peças do Pirandello da época, em que o uso da cor era algo muito contundente para ele, em vários escritos dele ele chama isso. Não há essa indicação na peça, mas nós arriscamos iluminá-la com uma cor que destoa de todo o conjunto na proposição do posicionamento que o Pirandello propõe dela estar ali no meio dos dois espaços. Tá? Bom, quando a gente, então, jogou a questão para como a gente encenaria hoje, a primeira coisa que o conjunto ali de alunos que discutiram a cena colocaram é que não assim, eles consideraram, e eu concordei, que não seria possível encenar contemporaneamente essa cena mantendo a relação frontal de palco italiano, palco e plateia separado. A principal coisa que a gente deveria quebrar é essa ideia de separação entre palco e plateia. Tá? Então, essa virou a grande questão. Como manter o jogo dramatúrgico e cênico, né, promovido pela cenografia e pela iluminação, dos dois espaços que se comentam de alguma maneira, quebrando a relação palco da divisão palco-plateia. Então, nós propusemos, a mesma sala quadrada, que é a sala preta nossa, nós propusemos um espaço onde a festa integraria o espaço todo, palco e plateia. Tá? Então, a festa estaria acontecendo em todo o espaço. E incluímos no interior da festa um pequeno espaço no centro, que seria uma espécie de sala VIP, sabe esses camarotezinhos VIPs que tem numa festa, né, em que só alguns escolhidos, digamos assim, né, VIPs, né, exatamente, entrariam. Então, o público estaria no espaço aqui geral, junto com atores que fariam tanto papel de público quanto papel de garçons, quanto o papel, porque, enfim, no jogo do Pirandello, a atriz real estaria também lá assistindo a peça que está falando dela,
mas essa é uma outra questão que só vem à tona nos outros atos. A gente não trabalhou com ela, mas estariam todos aqui. Tá? E esse movimento, então, de que você tem a festa e um segundo espaço em que as pessoas, em alguns momentos, se recolhem, digamos assim, para conversar e fazer comentários sobre a situação moral da tal da atriz, seria nessa sala VIP. Então, os donos da festa, digamos assim, em alguns momentos, com alguns amigos pessoais, sairiam da festa e entrariam na sala VIP para conversar. Tá? Como o público já está inserido no ambiente da festa, nós apostamos, isso é uma aposta, porque nós não realizamos a cena, é só uma proposição, né? Nós apostamos que, inserido já, então, no ambiente de uma certa frivolidade da festa, como a gente leu na dramaturgia do Pirandello, a gente não precisaria chamar atenção para esse espaço, ou seja, a gente precisaria destacar esse espaço como o Pirandello fez. Né? A força dele já está dada na própria inserção do público nele, no próprio espaço. Então, a gente inverteu a lógica do que o Pirandello fez. Nós chamamos a atenção com a luz para o espaço VIP. Tá? Então, nós construímos o espaço dessa maneira, com 4 torres nas quinas, onde todo o posicionamento das fontes luminosas estariam nessas 4 torres. Para o lado externo dessas 4 torres, a gente iluminaria com uma luz verde, para causar ainda a sensação de um certo estranhamento, e ela estaria, de alguma maneira, afinada de uma forma não homogênea. Então, você tem áreas mais iluminadas, áreas menos, né? Não teria assim, um espaço homogêneo e nem muito intenso. Seria uma luz fraca, escura, de festa mesmo. E, na parte de dentro, nós colocaríamos algumas lâmpadas tubulares de LED branca voltado para o espaço central. Então, aqui a imagem, destacando esse espaço em branco no centro. Tá? Então, o verde e o branco constituiriam essas duas espaços, chamando a atenção para esse espaço do centro. Então, as pessoas envolvidas na festa teriam a atenção chamada para também olhar para a cena e escutar o que está sendo dito, o público, né, pela luz mais intensa no centro, e colocamos um abajur para exatamente o momento da entrada da Délia, onde esse abajur faria aquele papel daquele foco de luz colorido no centro. Então, essa foi a proposição. E tudo isso foi discutido coletivamente e construído junto no 3D. Né? Então, foi uma proposição, a gente conseguiu pensar, elaborar, e foram feitos vários. Eu trouxe aqui os resultados finais, foram feitas várias experiências e propostas, digamos, diversas, de espaços, e a gente testou no 3D. Né? Isso tudo foi possível por conta do aporte aí de uma série de pessoas. Né? Dentre elas, eu quero destacar aqui o Rodrigo, lá da Federal de Goiás, o Rodrigo Assis, que veio até a UFSJ, fez uma oficina com a gente do uso do EasyWig, e não só isso, como ele deu todo o suporte a gente durante o processo de construção desse modelo, né? Desse que eu estou apresentando para vocês. E aí a gente, terminado isso, a gente chegou a um momento em que, tá, legal, funcionou, tá? Para a gente debater e discutir uma série de questões. E aí a gente pensou que tem uma série de questões que poderiam ser debatidas com alunos em formação. A questão da cor, da escolha das cores, então poderia ser discutido toda uma série de questões da teoria das cores. Essas cores, o verde, o magenta, todas essas cores que nós pensamos foram cores que vieram a partir de um estudo que foi feito em 2 obras, a teoria das cores do Goethe e o do espiritual na arte do Kandinsky, que está relacionado ao mestrado da Laura, que está estudando o uso da cor na iluminação cênica, que já começou a estudar isso na iniciação científica. Então, a gente viu que existia uma possibilidade desse trabalho investigativo, mas também em termos de formação.
E aí vem a segunda parte, que aí eu vou passar para o Wallace, que é, então a gente pensou, bom, vamos fazer uma disciplina, né? E aí nós temos uma disciplina aqui no curso, que é uma disciplina de desenho, né? Então são princípios, a gente começa, os alunos não têm ideia de nada, então nós começamos a trabalhar com eles, tanto em termos de concepção, quanto em termos de realização técnica, a proposição do que é realizar um desenho de luz, né? Em fase inicial, claro, eles vão discutindo, e isso a gente fazia no laboratório, lá com os refletores, ia testando, ia brincando e tal. E aí veio essa proposta, o Wallace já era me orientando aqui no mestrado, da gente fazer, vamos fazer a mesma disciplina, mas vamos utilizar essa perspectiva do trabalho com o 3D, que a gente já vinha desenvolvendo nesse trabalho aqui que eu apresentei para vocês. Então agora eu passo para o Wallace para ele falar desse segundo momento do trabalho. Deixa eu parar aqui. Gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem por aí. Eu sou o Wallace, eu acho que o Beto já me apresentou um bocado de vezes aqui durante esse papo, né? Hoje eu estou estudando com ele lá na Universidade de São João del Rei, e a minha pesquisa em si é sobre a utilização de plataformas virtuais de ensino, como a gente pode, por exemplo, pensar num trabalho laboratorial, porque hoje se sabe que muitas universidades possuem laboratórios que sejam voltados à iluminação, porém, algumas dessas universidades que têm cursos de graduação, elas não têm um aporte físico do espaço, né? Poucas universidades no Brasil vão ter o espaço, por exemplo, como o Berilo tem, com a Sala 15 da UFOP, como as salas, por exemplo, das universidades de Minas Gerais. Alguns laboratórios no país possuem espaços físicos e outros não. E aí toda a grande discussão nisso é que como a gente pode iluminar, ou pode ensinar iluminação cênica dentro de processos de ensino e aprendizagem nas universidades sem ter esses espaços. Então, a ideia de trazer essas plataformas virtuais, essas maquetes eletrônicas, também é nesse sentido de tentar entender e tentar trazer mais conteúdo educacional nessa área para esse tipo de ensino, principalmente o ensino da graduação. Isso pode ser aplicado em outros formatos também, como no ensino técnico e até no ensino fundamental, dependendo da forma com que a gente vai trabalhar isso junto aos discentes, né? E aí eu entro um pouquinho sobre esse trabalho que eu fiz com o Berilo, que é sobre essa disciplina. A disciplina ela se chama Princípio de Desenho de Luz para a Cena, né? E aí é uma disciplina que acontece para alunos iniciantes, a maioria deles não tem um conhecimento em iluminação cênica prévio, e a gente dividiu ela em alguns formatos, por exemplo. A ideia inicial é introduzir questões de princípios técnicos e estéticos para a elaboração de um projeto, de um desenho de luz para uma cena, para um espetáculo, e tentar trazer o máximo de criatividade dessas pessoas que vão estar dentro dessa disciplina num pensamento criativo de iluminação. A pandemia meio que nos afastou nesse processo, a gente não conseguia nesse período ter um contato presencial, então a gente optou nesse sentido de tentar transformar tudo isso de forma virtual, e isso foi uma grande experiência que a gente teve durante esse processo. E para a gente conseguir fazer esse trabalho, a gente planejou alguns suportes técnicos, né, que não são só, por exemplo, uma reunião aqui no Meet, no Zoom, mas a utilização de alguns equipamentos, plataformas virtuais de desenho 3D, de desenho 2D, para que a gente consiga fazer um trabalho que normalmente a gente faz isso no presencial. E aí eu vou tentar demonstrar alguns do que a gente fez aqui. Então, basicamente, essa disciplina foi conduzida toda para um trabalho de discussão em formato presencial, como a gente está aqui em reuniões presenciais de aula, síncronas, e algumas atividades que são assíncronas, que os alunos faziam em casa e mandavam para a gente. A gente dividiu essa disciplina em 7 pedaços, né? Onde o primeiro pedaço é a apresentação desse formato, como que vai acontecer, e a indicação dos primeiros textos de leitura, porque, diferente de outras oficinas ou outros cursos,
a maioria desses alunos não tinham nenhum conhecimento em iluminação. E aí a gente inverteu um pouquinho a lógica. Em vez de começar com a instrumentação, por exemplo, de indicar quais são os equipamentos, como funcionam, quais são os formatos, quais são a capacidade desses equipamentos de iluminar, como que eles podem ser adaptados, a gente optou pela trabalhar os primeiros módulos dessa disciplina como um trabalho imaginativo. Por exemplo, foi indicado os textos, e aí a gente já entra com mais um dos 3 textos que o Berilo traz na pesquisa dele, que é os 6 personagens à procura de um autor, também do Pirandello. E aí, o segundo encontro, os alunos estudavam isso prévio, né, a gente fez um trabalho de sala invertida, né, ou seja, a gente indicava o material antes, para que na hora das reuniões a gente não fosse ler o material, a gente já tem esse material de leitura prévia, e a gente vai discutir sobre. Então, no nosso segundo encontro, a gente discutiu sobre estética e linguagem, qual vai ser o formato que a gente vai dar para essa nossa apresentação, que tipo de linguagem, que tipo de estética, que tempo, por exemplo, iria acontecer esse trabalho. No terceiro momento, a gente discutiu a espacialidade dele, ou seja, o local cenográfico onde ele acontece. A gente também utilizou a sala que tem laboratório de São João del Rei como modelo, eu vou já mostrar aqui para vocês. E aí a gente desenvolveu um processo cenográfico básico para a utilização desse espaço, e na sequência a gente foi começar a trabalhar os processos de criação em iluminação, ou seja, aqui os discentes eles já iam propor ideias sem um desenho de luz. A grande discussão que tinha é quais são os climas que a gente pode gerar, qual é a sensação que a gente vai gerar, e como eu consigo captar, por exemplo, do meu ambiente, do meu cotidiano, cenas de luz, cenas que tornem uma percepção luminosa diferente, e a gente traz isso para a discussão ainda dentro do texto, né? Logo depois a gente entrou numa etapa que é a etapa de desenho, que é onde a gente foi estruturalmente conhecer os equipamentos, e aí sim houve uma aula de instrumentação, onde os discentes puderam entender como funciona, quais seriam as melhores opções para aquele momento, para a gente montar esse nosso trabalho. E em sequência a gente já começou a trabalhar o desenho em si. Então a gente se reunia em grupo, ou em movimentos separados, e aí a gente trazia as ideias e a gente ia compondo toda a instalação. Eu fiquei responsável por transportar isso tudo nas plataformas digitais, e aí eu vou apresentar aqui um pouquinho para vocês como foi que a gente começou a fazer esse trabalho. Eu vou compartilhar, aí quando chegar para vocês alguém me avisa, porque eu não vou conseguir ver mais vocês. Oi. Pronto, chegou? Chegou. A gente começou aqui eu vou usar o SketchUp como maquete primária, que esse aqui é o modelo da sala, né, onde a gente foi trabalhar, já existe um perímetro pronto, então os alunos eles tinham essa imagem, né, e aí eles puderam pensar, por exemplo, como a gente vai poder ocupar esse espaço. A sala preta, ela é composta de 2 portas duplas, uma desse lado e uma aqui na frente, nessa parede que foi recortada, e 2 portas simples, né? Ela tem uma grande dimensão, e ela tem um patamar aqui em cima, onde a gente pode também circular próximo ao gradil, onde se encaixam os refletores. E aí, a partir daqui, a gente conseguiu, inicialmente, discutir sobre qual é a espacialidade que a gente vai usar no nosso trabalho. E aí, dentro dessas discussões, a gente passou para o CAD, né? Esse aqui é um desenho básico em planta dessa mesma sala, e aí dentro dessa planta a gente foi discutindo como a gente ia preparar o nosso espaço, e a gente chegou em 6 ambientes, né? Aqui, esses quadrados ou essas linhas que são mais alaranjadas são o local do público. A gente foi fazendo meio que uma descoberta de possibilidades. Então, a gente foi tentando construir como ia ser essa área de encenação e definindo o local da plateia. Então, a gente definiu, por exemplo, arquibancadas que são frontalizadas, que venham nessa posição, com área de encenação para cá. A gente pensou em uma ideia de corredores, onde a gente teria público
nesses dois setores, e a área de encenação seria apenas essa faixa aqui do meio. Pensamos também, por exemplo, em um teatro bem italiano mesmo, em que toda a plateia ficaria aqui na frente, e aí as cenas aconteceriam nesse setor, divididos por blocos. Uma outra área também mais italiana, onde a gente teria uma cortina de vedamento, onde a gente realmente faria um palco, e aí todas as cenas aconteceriam aqui, dentro dessa estrutura de palco, e a plateia nesse setor. E aí também chegamos em palcos mais circulares, por exemplo, onde a plateia ficaria totalmente em volta do espaço, e a cena aconteceria nesse setor, mantendo essa porta livre para a entrada e a saída, ou um palco também circular, onde a plateia ficaria como se fosse uma arquibancada nesse setor, em que a gente poderia ter essa área de circulação, mas a ação principal acontece aqui. A ideia da utilização, por exemplo, do AutoCAD, do próprio SketchUp para fazer essas discussões é como a gente não está presencialmente com um papel, com uma área específica para desenho, a gente pode fazer essas composições para tentar chegar a uma ideia principal do que a gente vai trabalhar. Dentre tudo isso que a gente foi desenvolvendo aqui como área de estudo inicial, né, isso aqui é a votação, a gente separou meio em áreas e foi voltando para ver como seria um espaço mais próximo do que a gente queria. Aí a gente chegou num outro resultado. Depois de toda aquela discussão, depois de saber quais as áreas que teriam mais importância, isso votada de forma coletiva, a gente identificou que a área de encenação seria uma área quadrada, né, e que a gente teria como processos de visualização das personagens, porque a cena escolhida foi a chegada das personagens no teatro, né, a entrada do diretor na cena, para começar a organização da cena, e a chegada dos personagens à procura desse diretor, para tentar se identificar. E aí, essas personagens, elas aconteciam nesses espaços que, na verdade, são telas de LED. Nós imaginamos que essas personagens seriam virtuais, já que a gente estamos ainda no processo de pandemia e que a forma presencial ainda não seria possível, essas personagens também se apresentariam de forma virtual. Então, esses 6 retângulos que a gente tem aqui, a gente planejou para ser 6 painéis de LED, onde essas personagens iam interagir dentro desse trabalho. Aí daqui a gente pulou um pouquinho, a gente foi para uma modelagem 3D, e aí a gente chegou aqui no EasyWig, né? Que aí aqui está um modelo básico, a gente pensou em uma cenografia simples, com um piano, os 6 painéis de LED, que vão estar aqui, ó, espalhados, né? Então essa seria a nossa frente da casa, seria o espaço em que a gente vai trabalhar, né? E a partir daqui a gente foi tentando descobrir, né, em trabalhos individuais inicialmente, como cada discente pensaria como poderia ser essa luz para esse espetáculo. E aí a gente chegou a alguns desenhos, alguns esquemas básicos que foram feitos, que aí eu vou mostrar para vocês aqui pelas fotos, né? Aqui novamente o espaço que eu tirei as paredes para a gente poder visualizar melhor esse espaço, mas aí aqui dentro desse espaço ainda desce uma cortina fazendo um quadrado de fechamento, né? Essa daqui ficou a planta que a gente foi desenvolvendo coletivamente, ou seja, a maioria dos alunos e alunas proporam seus desenhos particulares, mas eles foram absorvendo o desenho dos outros e outras alunas também nesse processo. Aqui tem o nosso espaço, né, novamente, e aqui começa, por exemplo, os desenhos básicos desses discentes, né, que aí uma das proposições é que a cena acontecesse com os intérpretes nos espaços específicos pré-determinados e o público ficasse espalhado em qualquer lugar dentro desse grande quadrado de cena aqui. Esse quadradinho menor é mais para que a gente possa também visualizar onde essa luz está tocando no piso, certo? Então esse aqui é o nosso espaço geral, né? E aqui essas marcações é onde essa luz está tocando no piso. E o público, nesse caso, ficaria totalmente ao redor. Ainda na proporção desse mesmo aluno, né, a gente teria uma outra área luminosa, que seria essa área
dividida em duas linearidades, né? Essa daqui de trás e essa aqui da frente, com uma luz um pouco mais com cor para tirar um pouquinho da realidade que estava anterior, e aí os intérpretes poderiam se deslocar dessa primeira proposta para essa segunda proposta aqui. E aí ficaria brincando de intensificar e desintensificar essas áreas para dar mais ênfase nas falas em si. Essa daqui é uma proposição mais geral, é uma luz mais frontalizada para ocupar essa parte daqui do cenário. Aqui a gente já tinha as cortinas, e nas cortinas a gente tinha equipamentos em todos os lados para que essa cortina fosse iluminada, em que algumas cenas acontecessem de forma invertida, apenas por reflexão. A cena aconteceria no interior do espaço, porém toda a luz era concentrada nas lateralidades, e aí os intérpretes eles recebiam essa luz de forma reflexiva, e isso ia gerando outro tipo de motivação e outro tipo de percepção desse espaço. A gente poderia graduar, por exemplo, em cada uma dessas lateralidades como mais intensidade e menos intensidade, então aqui a gente também consegue ter mais dinâmica, por exemplo, nesse processo, né? Essa daqui é uma luz que vinha do fundo, do fundo da sala apenas para frente, para algumas cenas que poderiam ser um pouco mais dramáticas. Outra proposição era tentar isolar, por exemplo, a ação dos intérpretes nas 4 pontas, onde iria acontecer a cena, que estão próximos das telas. As telas também estão aqui nessas quinas, né? Então a interpretação da figura real seria diretamente com a figura virtual dentro desses painéis de LED, né? Essas seriam as áreas que seriam iluminadas por essa proposição. Aqui uma área que era a iluminação do piano, ou seja, uma área mais centrada em si, né, para cenas que sejam um pouco mais intimistas. Uma luz que fosse para a entrada do diretor, já que ele viria de trás da cortina, haveria uma abertura nessa cortina, e ele entraria de trás, e a gente teria uma luz diferenciada para essa personagem do diretor. Uma luz agora que vai ser lateralizada, a próxima foto também fica mais visível isso, né? Apenas para a gente gerar uma noção de fantasmagoria, um outro tipo de impressão no espaço. Aqui uma luz deslocada, ainda para deixar o meio um pouco mais vazio. A grande discussão dentro desse processo, junto com os discentes, era o fato da gente não haver necessidade de que tudo esteja iluminado ao mesmo tempo. Então, nessa proposição de que as coisas podem estar meio iluminadas ou não iluminadas, a gente foi achando essas proposições em que o deslocamento da luz pode fazer essa função de dar esse degradê, de dar essa suavidade. E tudo isso foi construído pela proposição dos discentes. Mais uma área aqui ao redor do piano, só que é uma área que vem totalmente em cima dessa área, que aí seria complementada por aquela outra luz que vem para o piano. Uma área um pouco mais em diagonais, né, e com desenhos diferentes do tamanho da vazão dessa luz no espaço, para que ainda haja essa ideia de que haja um deslocamento em áreas de penumbra, mas que haja áreas de interação com o público e com a cena que sejam visíveis. Aqui também um deslocamento de percepção com a utilização da cor, ainda continua no mesmo desenho da anterior, só que agora essas duas luzes elas teriam uma outra percepção, uma outra lógica, ou seja, comunicariam uma outra informação, né? Aqui a gente já tem um pouco da união de algumas coisas que foram feitas. Essas são cenas propostas pelos alunos, né? Depois que a gente descobriu qual seria esse desenho a ser aplicado, a gente foi exercitando aqui junto do software, junto com cada sequência de alunos, né? A gente tem o nosso espaço, e aí eu vou zerar aqui a nossa luz, e aí quando a gente foi criando, a gente foi descobrindo, por exemplo, a luz a Maria Clara, ela tem uma luz que vem numa lateralidade nessa densidade, porém a gente quer
gostaria que utilizar a parte da luz que o Augusto trabalhou. Então, a gente foi tentando, nesse processo de descoberta, achar quais seriam as proposições a serem feitas, por exemplo, de forma coletiva. E aí, assim, com a utilização da plataforma, a gente conseguiu perceber que, por mais que a gente não consiga montar as coisas no presencial, o pensamento e a imaginação desses discentes conseguiram ser realizados aqui de certa forma. Claro, lembrando que a utilização das plataformas nesse sentido, virtuais, não é para você treinar um aluno ou uma aluna a mexer no software, a trabalhar com um equipamento virtual, e sim para que você estimule a imaginação desses alunos e alunas que estão em processo de formação a tentar visualizar de forma imaginária no seu processo criativo inicial e, na sequência, a gente tentar realizar isso em forma laboratorial. É muito difícil a gente executar tudo isso que a gente está trabalhando de forma presencial, porque nem sempre as universidades possuem teatros, possuem espaços para isso, possuem técnicos ou técnicas de laboratório que possam executar esse tipo de trabalho, né? Isso é uma coisa que a gente está verificando muito, inclusive, como o Berilo falou, esse fato de que todos os cargos técnicos relacionados à área de arte e a outras áreas dentro do ensino federal foi destituído pelo governo, e a gente não terá mais essas pessoas que possam dar suporte, né, técnico-mecânico dentro desse processo de ensino. Uma coisa que eu sempre fico discutindo em relação a esse processo laboratorial é que essas pessoas que trabalham nos laboratórios também têm que ter o seu grau de valorização, porque eles não estão apenas num serviço de montagem, a gente trabalha como fonte de educação também. Então, ter esses e essas profissionais dentro das universidades é fundamental para que esse tipo de conhecimento possa ser aplicado na prática. Uma das coisas que eu venho discutindo muito com o Berilo no meu projeto de mestrado é o fato do trabalho e da educação serem um pouco deslocadas no sentido prático da universidade e do mercado de trabalho. E em que momento foi que houve essa separação entre trabalho e ensino, e se não há a capacidade interessante, por exemplo, de que o aprendizado surja junto com a capacidade de trabalho, ou seja, como vamos aprendendo a fazer uma determinada função, no nosso caso, uma função técnica para a cena, né, de execução técnica de um processo criativo para a cena, e que esse processo de fazer e de exercitar na prática, no trabalho, no dia a dia, é capaz de educarmos para que nosso processo de ensino, nosso processo de trabalho com os alunos possa ser mais interessante. Então, como o trabalho profissional pode influenciar no trabalho formativo dentro das universidades. Então, isso é uma discussão que a gente está tendo nesse momento. E aí, todo esse trabalho, né, dentro dessa disciplina veio nesse sentido, da gente conseguir tentar visualizar, já que a pandemia nos afastou, como seria um processo criativo dentro de um conjunto de alunos e alunas que não tinham ainda ideia do que era iluminação, e como esses alunos e alunas iam se apropriar disso, né? Qual a capacidade de uma disciplina, por exemplo, em um curso de graduação, ou quais as formas de uma disciplina em um curso de graduação poderiam ser aplicáveis, quais as metodologias para que esse processo de imaginação e criação de luz possam ser bem-vindos, mesmo de uma forma eletrônica, como a gente está aqui, né? Então, a ideia principal do trabalho foi esse, na disciplina, foi construir uma maquete virtual para que a gente pudesse analisar essa movimentação e esse entendimento de desenho de luz para a cena, mesmo não estando de uma forma presente dentro de um espaço como a Sala Preta da Universidade de São João del Rei, né? Pode falar. O Denilson está perguntando aqui que quando ele faz uma questão, quando faz esses desenhos, pensa no que tem de recurso na mão ou faz aleatório com equipamentos ideais?
Nesse caso, a gente foi construindo com o que os alunos e alunas desejavam colocar em cena. Não foi a quantidade de equipamento, foi o que eu preciso ver e como eu preciso ver. Depois que a gente decidiu quais seriam as áreas para ser iluminadas e como elas seriam iluminadas, aí sim a gente encaixou os equipamentos. Como a gente está trabalhando com uma maquete virtual, aqui é tudo muito o desejável, né? A lista de equipamentos, por exemplo, que tem na sala preta é uma, e o que a gente utilizou foi outra. Mas a grande sacada disso daqui foi poder utilizar um pensamento um pouco mais livre. Quando a gente trabalha, por exemplo, em um espaço físico fixo, em que eu sei a lista de equipamentos que eu tenho e que a gente pode trazer os alunos para trabalhar nesse sentido, e aí a gente também pode aplicar isso no virtual, construir esses espaços, essas plataformas em modelagem e utilizar apenas o que tem. Nesse caso, como os discentes não tinham experiência com os equipamentos, a grande sacada aqui foi definir quais serão os espaços a serem iluminados. Como eles iam ser iluminados, com que equipamento, isso necessariamente não era o porém. Não sei se eu fui... Sim. O completo que o Geraldo Ottaviano colocou aqui, né? Pode falar, Geraldo, já que você já levantou a mão. A gente já pode abrir aqui, tá? Para a gente ir conversando. Eu não estava vendo aqui as Abre o mensagens, microfone, senão você não fala nada. Yuri, eu já vou emendar em outra pergunta que eu sou meio guloso. Primeiro, assim, parabenizar Berilo e Wallace, né? Que bacana, né? É muito bom ver essas proposições, né, e ver saídas, né, não só para a pandemia, mas também para a falta de laboratório, da existência de laboratório, né, para além da pandemia. Né. Eu queria fazer uma observação, uma pergunta, né, porque, gente, é diferente quando você tem um curso de formação de iluminadores e uma disciplina num curso, por exemplo, de formação de atrizes, atores, né? No caso de São João, me parece que são 2 disciplinas de iluminação, não é isso, Berilo? Dentro de um curso de teatro que é mais amplo. Então, não é o foco dos alunos, das alunas, a iluminação propriamente dita. Ela e aí, essa sacada que vocês tiveram de ter alguém que vai fazer isso lá no WYSIWYG, aqui a gente tem usado muito o Kepler. É legal, porque aí os alunos não vão gastar um tempo enorme entendendo essa plataforma e vão poder trabalhar exatamente no que, né? Diferentemente de um curso técnico de iluminação, como é o nosso caso, isso vai ser o foco, né, da formação e da atividade profissional das alunas, alunos. É isso? É isso mesmo lá em São João, não é, Berilo e Wallace? Na verdade, estou forçando lá as fronteiras. Nós já estamos com 4 disciplinas de iluminação. Que bacana, Berilo. Isso que você está falando, Geraldo, acho que foi a grande sacada, né, que a gente, quando decidiu fazer a disciplina, conversamos bastante, eu e o Wallace, que a gente teve. Porque, e não só, porque são alunos que não têm nenhum conhecimento, nada de iluminação. Então, eles não têm ideia do que é um Fresnel, o que é um PC, o que faz, para que serve, eles não têm nenhuma ideia. Então, a gente inverte também a lógica. Porque o aluno tem uma ideia, e aí a gente vai direcionando ele e apresentando a ele as possibilidades de realização daquela ideia, e explicando, né? Então, ele dá uma ideia, eu quero fazer uma arinha fechada aqui, o diretor vai entrar, mas aí tem que ser só ele, a gente não pode ver outra coisa, tem que ver ele, então a gente vai dizer quais são os equipamentos que fazem isso, por que fazem isso, então a gente inverte esse processo. E um outro dado que eu acho importante é que o Wallace estava falando isso, e tem a ver com a pergunta do Denilson. Então, nesse sentido, a gente não está muito preocupado com a realização, nesse momento, a realização prática da coisa. Nem no software, ou seja, ele não precisa aprender a mexer no software, nem no concreto, ou seja, dos equipamentos, do que tem.
mas sim uma certa percepção, porque, por exemplo, para a gente que trabalha com luz, é meio claro, né? Você tem um espaço, tem lá um piano, tem aquelas coisas, aí você tem os panos, então você tem um espaço que se define, então tá ok. O aluno não consegue ter a dimensão desse espaço e que tudo isso está ali, que de alguma forma aquilo é perceptível e talvez você tenha que iluminar aquilo. Exatamente, você põe um pano, esse pano tem luz, não tem luz? O que significa ele ter luz, não ter luz? Você pensa, ele pensa só no ator que entrou em cena, ele pensa naquele diretor. Então, o que ele faz? Ele põe uma luz naquele diretor e o resto ele nem lembra que existe. Quando a gente concretiza a maquete na frente dele, ele começa a se tocar desses problemas. Ele fala, nossa, mas tem um piano ali. Né? Esse piano está iluminado? Não está iluminado? Mas ele não está iluminado não quer dizer que eu não estou vendo ele, eu estou vendo ele. Ele está ali. Então, ele está com rebatimento de luz, né? Então, exatamente, assim, exatamente. Então, essas coisas os alunos vão percebendo, né? E vão vendo. E isso, muitas vezes, no laboratório, não é fácil de conseguir por uma série de razões. Muitas universidades não têm laboratório? Não tem. Mas mesmo nós que temos, tem uma questão, por exemplo, do tempo de uso do laboratório, né? Para você montar esse tanto de cenas que a gente mostrou aqui, a gente precisa de um ano dentro do laboratório, considerando o uso que o laboratório tem. Né? Porque a gente tem cerca de, sei lá, 10 a 15 TCCs por ano, né? Entre primeiro e segundo semestre. A gente tem as 4 disciplinas de iluminação que eu estou falando, que eu hoje tenho no curso. A gente tem de direção, sei lá, umas 8, 10 disciplinas de direção que usam o laboratório de iluminação. A gente tem outras pesquisas. Então é isso. Imagina, você passa um dia inteiro para montar uma cena dessa, na segunda-feira à tarde, né? Passa uma segunda-feira inteira para montar uma cena dessa, pendurar os refletores, afinar. Na próxima segunda-feira, que é o outro dia de encontro desse grupo, não existe mais nada no lugar. Você tem que remontar tudo de novo. Então, não é somente um laboratório, né? Pelo que deu para entender, não é somente um laboratório, é uma sala de aula e um mini teatro mesmo, quase um anfiteatro de apresentações de TCC. Né? Então, assim, não é só um laboratório de luz. Ensaio, sala de aula, laboratório, exatamente. Fantástico, por sinal, né, Berílio? Que sala bacana aqui. É bem legal. Outro fato curioso dentro desse processo, eu acho que o Beto citou um pouquinho sobre isso, é que a ideia não é formar inicialmente discentes que sejam iluminadores ou iluminadoras, mas sim que abra a percepção da sua visão estética para a cena, em que a luz é importante para ocupar o espaço da cena. Né? E aí esses experimentos de ocupação de espaço, de prioridades, por exemplo, que a gente discutiu muito, por exemplo, sobre prioridade de cena, né? O que é mais visível, o que é menos visível, o que tem que estar à mostra, o que não está à mostra, tudo isso dá para a gente fazer de forma rápida, por exemplo, dentro dessas plataformas moduladas em 3D. Diferente de a gente tentar isso, por exemplo, ter uma sala disponível, ter um técnico, uma técnica disponível, tempo para a gente fazer isso. Então, entender esse espaço vai tornar, pode, né, gerar uma maior criatividade para esses discentes na sua carreira como pessoas de arte. Né? Nesse sentido, pensando na universidade, em cursos que não são voltados à iluminação. Já, Geraldo, pensando, por exemplo, no curso técnico, eu acho que utilizar, por exemplo, essas maquetes virtuais em curso técnico também pode ser muito interessante para treinamento prático, porque nem sempre num curso técnico a gente tem um teatro à disposição. Então, se a gente tem uma maquete eletrônica onde essas pessoas que estão dispostas a serem profissionais nesse setor e eles podem trabalhar nesse formato de aprendizado, isso também acelera um pouquinho a capacidade dessa formação técnica. Né? Hoje em dia a gente sabe que existem muitos mecanismos para fazer isso. A gente tem o Capture, a gente tem o WYSIWYG, a gente tem a MA, a gente tem vários outros que também são plataformas digitais que facilitam para que esses técnicas aprendam. Mas o mais interessante, a meu ver, de tudo isso é a capacidade de agregar fontes de luz diferentes, em posições diferentes, e entender como é as interrelações. Porque quando a gente começa, por exemplo, pensando em alunos da graduação... aprendizado continuado. Exato. Quando a gente pega alunos da graduação, que não tem nenhuma experiência, por exemplo,
está na graduação, está finalizando a graduação, mas não tem nenhuma experiência, por exemplo, com cenografia, com iluminação ou alguma coisa que seja relacionada à cena, quando vai se pensar em luz, a luz é sempre aberta, a luz é sempre para ocupar o maior espaço possível e é sempre feita da frente da frente do palco para dentro. Então, como a gente modifica, por exemplo, esse pensamento criativo dessas pessoas? Né? E aí, todo esse estudo que a gente fez não foi apenas montar isso dentro do software. Tudo isso veio da discussão em sala de aula do cotidiano das pessoas. Por exemplo, aqui eu tenho uma luz que vem de um ponto, o Berilo tem outro, o Geraldo tem outro, e o Yuri está com esse fundo que está um pouquinho mais difícil de discutir de onde vem. E esse tipo de discussão inicial, fazendo de uma forma virtual, por exemplo, fazendo a análise das imagens, fizeram com que os alunos e as alunas tiveram proposições de ângulos diferentes de luz. Se você notar, a gente fugiu do convencional. Toda essa demonstração que a gente fez para vocês, apenas uma luz é convencional, que é a luz de frente, que fui eu que botei, que eu disse, gente, precisa ter uma luz para aplauso. Todas as outras foram proposições a partir de estudos, por exemplo, da câmera das pessoas. Então, esses formatos virtuais, ainda nessas reuniões síncronas ou assíncronas, também são interessantes para que a gente desenvolva esse outro pensamento para esses discentes, sabe? Eu vou muito nessa... Ainda falando sobre a nossa temática, né? Sobre esse ensino meio que virtualizado, né? Eu acho que essa questão também da experimentação, né, que vocês têm através do software, né, ela economiza tempo também, né, de você pensar, se você vai querer materializar isso, você já faz os testes antes, assim, porque a percepção que a pessoa vai ter já está meio montada, assim, como que ele vai obter isso num resultado prático, né, ou algo semelhante, ou algo aproximado disso num ambiente prático, depende realmente dos laboratórios, depende realmente dos teatros, né? E depende... Luz, a gente sabe disso, né? Em cada teatro que a gente vai, o conceito é o mesmo, mas os resultados na fotografia, no olhar, eles são diferenciados, né? Conforme o teatro que você está, o equipamento que você tem em cada teatro. Você não tem como carregar todo o seu equipamento de luz para todos os teatros, fazer a mesma luz exatamente, você vai conseguir resultados que são aproximados, né? Com o mesmo conceito. E entender esse conceito, né? Ele é muito importante e você já economiza um tempo ali de já entender esse processo de entendimento do conceito. E é o que vocês falaram, do fundamental trabalho dos técnicos, né, assim, dentro da universidade, para poder materializar isso com o aluno, né, ele começar a entender como esses equipamentos funcionam, como que você consegue materializar um conceito, uma ideia que foi gerada, né, e inclusive é uma das discussões que a gente quer trazer, né, no final da tarde de hoje, né, que é exatamente falar com os técnicos, né. E tem uma coisa, Yuri, que é importante, que eu acho que a gente também percebeu, e eu tenho, mas por outro lado, também não é assim, não é ensinar o aluno a mexer no software, a ideia é essa, eu acho que essa é a grande saída, mas a gente também faz isso junto com o aluno não põe a mão no software, mas faz junto, porque também a ideia não é ele dar a ideia e a gente fazer e trazer pronta para ele. A ideia é que ele acompanhe o processo também, porque Sim. mesmo o software, ele entende essa dimensão da construção, da experimentação. Põe um refletor aqui, acende, depois tira, põe outro, e dar a ele a dimensão do trabalho. Essa é uma questão, para mim, fundamental. Você tocou nessa questão dos técnicos, e eu tenho... o Wallace está discutindo isso no mestrado dele, e é uma questão, para mim, de pesquisa séria, em termos de pedagogia, das artes cênicas, não é uma pedagogia da luz, que é o quanto que, muitas vezes, no tripé lá que eu falei no início, né, que a gente tem de fugir, dramaturgia, direção e atuação, a dimensão do trabalho da cena, muitas vezes, desaparece, assim, fica escondida para esse aluno em formação nessas áreas, né? Eu brinco que tinha um meme que eu vi uma vez na internet, né, que é o garotão, filhinho da mamãe, que sai de casa para morar sozinho e aí vê a pia suja e fala, a pia está com defeito, porque antes eu saía de casa, quando voltava a pia estava limpa, né? Pode parecer piada, mas eu uma vez vivenciei isso e uso isso como metáfora dessa ideia do que eu estou falando,
Porque uma vez a gente estava estreando um espetáculo lá no Rio de Janeiro, e a gente entrou no teatro 15 dias antes para montar tudo, né? Fazer os ensaios, tudo antes da estreia. E a gente tinha o horário de ensaio mesmo, com os atores, com todo mundo no palco, que era, sei lá, de 2 às 6. E fora desse horário a gente trabalhava, cenário, luz. Então, a cada dia, no ensaio, tinha um elemento novo, tinha uma cortina nova, uma peça de cenário, um refletor novo que acendia. Tinha um elemento novo para o ensaio. Que as equipes estavam trabalhando, uma peça de figurino, né? As equipes estavam trabalhando fora desse horário de 2 às 6. E num determinado momento o diretor falou para os atores: eu preciso que vocês também se reúnam fora desse horário do ensaio, porque tem algumas questões de texto que vocês têm que trabalhar. E aí a questão era onde se reunir. Morava cada um num lugar do Rio de Janeiro, onde se reunir. E aí o diretor falou: venham para o teatro, vocês não podem usar o palco, mas vocês podem usar o camarim, podem usar o foyer, vocês podem... E aí uma atriz perguntou: ué, mas o teatro está à nossa disposição fora desse horário de 2 às 6? E o diretor respondeu: você acha que essa cortina que não estava aí ontem foi colocada que horas ali? Apareceu do nada? É a mesma coisa da pia, né? Ela não tinha, aquela atriz não tinha a dimensão do trabalho que está envolvido, o conjunto de trabalho no qual ela está inserida. Então, mas é uma característica mesmo, assim, né? Assim, ainda mais dos intuitivos, né? Dos diretores intuitivos, né? Das pessoas que foram aprendendo a dirigir espetáculos pela dramaturgia só, pela movimentação dos atores, né? Falar assim: não, vai acender um foco aqui, né? E você pode passar lá atrás que você não vai ser visto. Eu falei assim: olha, vai ser visto. Você tem que ir corrigindo assim, a percepção, né? Falei: olha, tem refração, não tem como fugir disso. E a gente percebeu, né, Wallace, que mesmo que seja ainda introdutório, num primeiro momento, ainda não é a dimensão total, mas o trabalho com o software dá a dimensão do trabalho para esses meninos, porque eles vão vendo que aquilo tem que ser construído e vai sendo construído, e tem todo um processo, e aí você tem o imaginário que depois você vai ter que fazer isso na prática, então vai ter que construir esse cenário, vai ter que, né? Então, isso a gente achou interessante. E outra coisa também... Só um comentário, Alex, que você falou uma coisa, dessa coisa da extinção dos cargos, né? E você falou que a gente não vai ter esses técnicos para fazer, nós vamos ter, mas a questão é essa: nós vamos ter terceirizados. Qual que é a diferença do técnico terceirizado para o técnico efetivo? Que o técnico terceirizado ele vai trocar, a cada contrato vai ser um novo técnico, uma nova coisa. Então, a ideia de você ter um técnico que está ali acompanhando e construindo um processo pedagógico conjunto, por mais que muitas vezes isso não aconteça, mas a gente vê acontecer, vê o Wallace está fazendo um mestrado estudando isso. Qual é os mecanismos, as práticas e as teorias pedagógicas envolvidos no processo de formação técnica, né? A Camila faz isso lá em Uberlândia, tem vários, o Ivo. Então, esses técnicos que fazem isso, nós não vamos ter mais. Nós vamos ter um técnico que vem e realiza pronto, ou seja, da pia. Vai ser o técnico da pia. É aquele que nós vamos sair da sala de aula com os alunos, vamos deixar ali o mapa, quando voltar, vai estar o mapa montado. Eu sempre falo que... Não é o papel dele, como técnico terceirizado, fazer, até porque ele vai trocar, hoje é um, amanhã é outro, você não tem essa continuidade, né? Pegando um pouquinho do gancho do Berilo, depois eu volto à fala que eu ia falar. Eu gosto de falar que, por exemplo, essa galera que está hoje como técnico ou técnica nesses espaços das universidades, né? Hoje a gente trabalha como profissionais de criação e produção, né? Existe uma separação em quem trabalha com mecânica e quem trabalha com a área de criação e produção, né? E aí o que possivelmente pode gerar esse fato de não ter mais concursos, ou que essas pessoas que estão um dia saiam, por exemplo, do serviço público, é que a gente tenha realmente essa função de mecânica, em que alguém vai para executar uma função e vai embora, né? E aí a gente não tem uma colaboração pedagógica nisso. Eu acho que o maior lance dos laboratórios das universidades é a contribuição pedagógica desses e dessas profissionais, técnicos e técnicas que estão nesses espaços. Então é uma coisa que a gente vai perder muito, de não conseguir abrir outros espaços e ter essas pessoas de discussão em nível de educação, né? Porque se a gente está na universidade, a gente não está para executar uma função apenas mecânica. Nosso trabalho laboratorial não é esse.
Eu sou técnico laboratório aqui na UFC, né? Então a minha maior discussão hoje é nesse sentido da contribuição, por exemplo, dessas pessoas que muitas delas vêm da prática. Se a gente for observar um grande número de profissionais e profissionais que já eram da prática e já trabalhavam com docência, hoje também trabalham como técnicos de laboratório nas universidades federais e alguns IFs, né? E eu acho que é importante também ter essas pessoas como processo de discussão, né? Qual a contribuição real dessas pessoas dentro de uma composição curricular, e não que a maioria de uma composição curricular no colegiado deixe apenas essas pessoas de lado e apenas sejam instrumentos de execução técnica, mecânica em alguma atividade. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai mudar, e vai mudar muito com projetos de extensão. Isso eu acho que é um ponto. Wallace, só para aproveitar o gancho, para dizer que a gente vai ter uma mesa para falar sobre isso, né, Yuri? Vende o peixe aí, Yuri. Não é a nossa mesa, que eu já meio que introduzi ela aqui, né, no final da tarde, né, com dois técnicos, né, da UFMG, né, que são da UFMG, né, mais que é o Eliezer e o Daniel, e mais a Natasha, né, que é lá da Universidade do Pará, né? Do Pará. Aí estão todos convidados aí, Wallace, se puder vir também, Berilo e tudo, acho que esse papo vai ser bom, e ele é muito importante, como vocês já focaram aí. Só para tentar finalizar o que eu ia dizer antes sobre o que a gente observou com o trabalho dos discentes, é que as atividades eram feitas em formato escrito. Por exemplo, eles liam o material, eles imaginavam o que ia ser, e eles relatavam, faziam um relatório escrito de todo o processo imaginado. E aí houve uma evolução muito grande, por exemplo, da escrita do primeiro trabalho para os últimos trabalhos, porque eles começavam a ler o espetáculo com a percepção de quem vê o espaço. No início, não se tem isso, apenas se lê para entender a lógica e as palavras e como era a condução da cena. E a gente chegou no resultado final em que, quando eles reliam esse trabalho, eles já conseguiam identificar movimentação, possibilidade de espaço, possibilidade de troca de luz dentro do próprio texto literário. E é isso a grande sacada que a gente está tentando desenvolver de forma laboratorial. Não é apenas o estético, não é que você tenha o conhecimento de como você vai criar uma luz para um espetáculo, de como você vai desenvolver o espetáculo, mas que você também tenha aptidões para a leitura da literatura, e nessa leitura você já construi imagens. Essa é a minha grande questão, assim, nesse sentido. Como criar imagens a partir desse processo inicial, porque a gente trabalha na graduação, são pessoas que não trabalham com a mecânica em si. Então, a construção de imagens é o foco principal, pelo menos foi o foco principal nessa disciplina que a gente trabalhou. Legal demais. Aí uma outra particularidade, mas aí uma particularidade desse trabalho, porque eu sou professor de iluminação e história do espetáculo, essa é a minha área, né? E a minha área, mesmo na iluminação, é a história da iluminação. Então, a outra perspectiva é essa, de incorporar e pensar uma outra maneira, inclusive, de trabalhar a história, tanto do espetáculo quanto da iluminação. Então, jogar isso para essas experiências lá do início do século XX, né, e não ficar só com uma certa, digamos, que não é uma abstração, né? Óbvio que não é concreto, mas só com uma questão do hoje, como faríamos hoje, mas pensar o porquê que foi feito dessa maneira, quais as questões históricas ali envolvidas na discussão cênica daquele momento, em termos de teoria da cena e de iluminação, tanto técnica quanto estética. Essa é uma questão de uma outra maneira de trabalhar as disciplinas de história, que não seja aquela forma tradicional que é o aluno senta ali e vão falar, no século XIX era assim, fazia assim, depois do século, né? Século XVIII, século XIX, século XX, aí vem assim mostrando uma espécie de panorama abstrato para o aluno, né? Então ele de alguma forma, ele lida com essas questões ali presentes, né? Essa relação visual entre fundo e frente, né, que está presente nas duas peças, aliás, no conjunto de peças do Pirandello, é uma questão estética
debatida exatamente durante esse período das vanguardas, e ela vai ser contestada nesse período das vanguardas no momento exatamente que vai começar a se propor a quebra da quarta parede, a quebra da divisão palco-plateia. Então, tudo isso a gente discute na própria experiência cênica e depois, de alguma forma, debate as duas coisas juntas, história e a prática e o fazer. Então, não só está sendo uma experiência de como ensinar uma certa prática da iluminação, mas também como ensinar a história da iluminação e da cena dentro do curso. O Berilo, se fosse década de 80, falar, olha, vamos iluminar isso só com sabão, né? Essa é uma questão também que a gente tem discutido, tem alguns mestrandos que estão trabalhando, a gente estamos querendo começar a fazer uma espécie de, digamos, cronograma tecnológico da iluminação no Brasil. Em que momento que a gente teve acesso a determinados potenciais tecnológicos, né? E como é que isso impactou, né? Então, por exemplo, tem um menino que está estudando uma encenação do Jorginho de Carvalho, uma luz do Jorginho de Carvalho de 78, que o Ian Michalski escreveu uma crítica a essa encenação e a luz, destacando a luz do Jorginho de Carvalho e o impacto visual que as transições de luz tinham naquele momento, né? E aí a gente está linkando isso com exatamente a quantidade de teatros no eixo Rio-São Paulo, enfim, nós estamos no eixo Rio-São Paulo, mas tem um caso específico da Bahia, a quantidade de teatros que na década de 60 começam a incorporar o dimmer. Então, vários teatros por volta de 76 no Rio de Janeiro que começam a incorporar o dimmer. Então, existe uma relação entre essa crítica do Ian Michalski, o impacto que isso teve e a incorporação do dimmer, porque provavelmente esse impacto visual das transições que causou no Ian Michalski é porque provavelmente o Jorginho usou o dimmer uma das primeiras vezes ali naquele momento. O Berilo, alguém, nem que seja TCC sobre o Giancarlo, não é possível, né? Não. Precisa. É fundamental. Mas isso está sendo um barato, porque os alunos que querem estudar iluminação, muito pouco interesse têm por estudar história. Eles chegam querendo estudar uma proposta estética, uma peça, ou um artista contemporâneo que faz luz, eles chegam querendo estudar isso. Aí você fala para eles estudarem o Giancarlo, eles acham isso um saco, né? Mas eu estou querendo exatamente encontrar uma forma de mostrar para eles o que não é um saco, que é um barato, que na verdade isso revela uma série de coisas em termos de potenciais de linguagem, narrativo, estético, visual, criativo, se a gente estuda também a história, como é que a história se desenvolveu nos potenciais técnicos. Por exemplo, né, uma das coisas que os alunos trouxeram muito forte, isso fica claro aí na apresentação do Wallace, é essa questão das áreas, né? Separar as áreas, os pequenos... Essa peça do Pirandello, ela é de 24, ela foi encenada por ele em 26, tá? A gente tem um texto do Gordon Craig de 22, olha só, de 22, em que ele faz, o texto se chama Cena, em que ele faz uma série de reflexões sobre o uso da luz na cena. É um texto de 22 do Gordon Craig. E é uma proposição, ele fala, é uma proposta, ele está propondo uma nova maneira de usar a luz em cena, segundo ele, até então se usava de uma outra maneira, ele quer fazer uma nova maneira. E num determinado momento ele fala, e eu só estou propondo isso, e só posso propor isso, porque hoje eu consigo, com a tecnologia que me é disponibilizada, eu consigo iluminar de forma diferente diferentes coisas no espaço. Eu consigo iluminar o cenário com uma luz diferente da luz que eu ilumino o ator, que é diferente da luz que eu ilumino uma outra coisa. Eu consigo fazer isso. Há 5, 6 anos atrás, isso era impossível. Então, essa de separar áreas está diretamente ligada a uma linguagem que a tecnologia daquele momento, em 22, possibilitou.
Então não é à toa, a cena carrega isso como proposição. Os alunos captam isso e trazem isso, mas isso só foi possível porque uma determinada tecnologia, que era a tecnologia do controle da luz elétrica, né, que permitia acender e apagar fontes individuais de luz no palco, à distância, né, que a luz a gás começou a permitir, mas a luz elétrica potencializou, inclusive na possibilidade de apagar e acender, né, fontes individuais de luz. Então, tem uma questão aí. Então, a gente começa a discutir as coisas de forma um pouco mais integrada. É isso que eu estou tentando fazer. História, técnica, fazer e criação e estética, de uma forma integrada. Legal. Alguma pergunta, gente? Está aberto. A gente já está no bate-papo, cada um está falando uma coisa. Se ninguém falar, eu tenho muita pergunta. Vai, Geraldo. Joga para você de volta. Eu sou um indagador, né? Eu sou um indagador. Na verdade, nenhuma pergunta, é uma colocação. Também isso de só alguém ter um software, atualizar um software, resolve também a questão de como é que você faz para todo mundo ter software? Aí todo mundo tem que ter equipamento, aí todo mundo tem que comprar o software, vai usar pirata, vai usar que versão que vai usar, então isso facilita demais, né? Quando você não tem laboratório e os alunos não têm. Aqui em Belo Horizonte, nós temos... Inclusive a questão financeira, né, Geraldo? Porque esse WYSIWYG é uma fortuna. Uma fortuna. Por isso que a gente optou pelo Kepler, porque tem uma versão de estudante do Kepler que é free, né? Mas o WYSIWYG, a gente trouxe o Rodrigo aqui, mas depois não falamos com ele, não falamos, amigo, não rola não, assim, né? Nem os professores vão conseguir comprar, então acabamos desistindo, porque realmente ele é caro, mas é fantástico. Sim. Né? Ele é fantástico. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem um teatro, né, que é o Museu de Arte da Pampulha. Juscelino construiu um teatrinho, né? Sim, eu ia falar dele. Aí, ele colocou lá, Berilo, pasme, né, um dimmer todo de alavancas. Quase sal, era um pouquinho depois, é o que mais moderno no mundo, ele trouxe para cá, com 60 canais, cara, nas alavancas, assim, um negócio maravilhoso que está lá, né? Eu acho que está lá, Geraldo? Está lá ainda. Acho que poucos lugares no mundo deve ter aquilo. Pra você ter uma ideia, hoje, Sala Sesquiarte tem 48 canais, né? O Teatro Marília, né, Teatro Francisco Nunes, são teatros públicos municipais em Belo Horizonte, né, Yuri, que a gente convive muito, tinham 48 canais também, né, agora mudou um pouco. Tinham 36. Você fez uma coisa fantástica lá. E aí, Berilo, o que aconteceu? Colocaram para um canto e colocaram uma mesinha chinesa lá. O equipamento funciona, está funcional ainda, e jogaram lá para o canto e colocaram uma mesa. Nada contra a mesa chinesa, que elas têm, né, nos ajudado muito. Colocaram um chinesinho, 12 canais e uma mesa chinesa. Né? Triste, muito triste, isso no espaço que é um museu. O mais triste, Gera, é que assim, eu conheci esse dimmer, né, esse equipamento lá no sótão do auditório do Cassino, né, que depois virou o Museu de Arte da Pampulha, né, em 94. Eu conheci isso lá. E até hoje ninguém sabe que aquilo existe. Então, assim, não tem um trajeto para você ver uma história da técnica da iluminação cênica lá dos anos 50, né? Porque assim, são dimmers que foram colocados lá nos anos 50, de alavanca, né? E ninguém sabe a existência disso. Assim, eu sei porque eu, por acaso, tenho uma luz no cassino, né? No auditório do cassino, e subi lá em cima e quando eu olhei, falei, ué, gente, o que isso está fazendo aqui? Determina estética, né? O que o Berilo está dizendo, isso determina estética. Porque, por exemplo, essa mesa,
ela tinha um tanto de alavanca que você podia acoplar uma alavanca na outra, e aí você puxava uma alavanca, outras 4 iam. Então, você fazia um agrupamento, você gravava a cena. E isso deve ter sido, do ponto de vista estético, revolucionário na época. Ô, Gerald, é tão bonito esse equipamento. Eu estou aqui no celular, vou tentar compartilhar. Estou aqui com a imagem dele no meu celular. Um segundinho, se der certo. Que maravilha. Bota na tela aí, tio. Eu quero ir lá ver esse equipamento. Tá falando é importante, né, gente? Porque a técnica ela vai definir a estética. Ela vai definir as possibilidades que você tem, né? Ô, Cris, eu tô doido para ver. Quando eu conheci, é o que eu falei, eu conheci em 94, então não tinha câmera assim fácil, né? Então não fotografei, mas assim... Você conheceu no tempo que teatro ainda era em preto e branco, né? Não, as alavancas. Nossa, muito bonito mesmo. Eu vi rapidamente, mas... Ô, Cris, você tá mostrando a gente. Eu achei bonitinho o povo aí. Estou acompanhando no celular aqui, mas como deu, eu vou voltar lá. Então, peraí. Vocês ficam avacalhando a exposição do Beri. Beri é bravo, viu? Olha lá, aí. Lindo. Lá, legal. Olha que trem bonito. Tá vendo essa série de alavancas, né, Cris? Você pode acoplá-las. Então, e o operador via de cima, do rudimento. Eles ficavam lá no rudimento. Sim. Gente, isso tinha que estar no museu, né? Vamos falar a verdade? A gente tinha que pegar isso, colocar para a gente poder visualizar esse equipamento mais, né? Assim, eu acho triste estar lá ainda no sótão do auditório do Cassino, mas assim, do MAP, mas no Museu de Arte da Pampulha. E ninguém tem acesso a isso. Mas é isso, né? A gente está com o acervo documental de artes cênicas da Funarte, que é o maior acervo documental de artes cênicas do Brasil, fechado, né? Com certeza. Com certeza. Assim. Não, aí é outra situação. Isso é até outra situação. O que a gente está passando hoje é algo surreal. Mas assim, mas eu falo que esse equipamento está lá desde os anos 50, entendeu? Assim, ele parou de ser colocado para funcionar lá nos anos 70, 80, ele já parou de funcionar, ele já não era mais utilizado, né? E, inclusive, foi com a transformação do Cassino para o Museu de Arte da Pampulha, demorou muito tempo, né? Ficou fechado durante décadas, né? Assim, até virar o Museu de Arte da Pampulha, né? O Cassino da Pampulha virar o Museu de Arte da Pampulha. E só que quando virou o Museu de Arte da Pampulha, eles não se tocaram. Quem fez patrimônio da época não se tocou que aquilo ali tem uma importância histórica para as artes cênicas inacreditável, né? Sim. Quem chama museu e despreza a peça mais valiosa dele. E o pior que pode ser realmente a mais valiosa, porque o valor que deve ter sido trazer esse equipamento para lá deve ter sido o preço de toda a construção da obra, né? Era super moderno mesmo, não existia no Brasil isso, foi nos anos 50, então assim, trouxe um equipamento top de linha, né, o Niemeyer com Juscelino, trouxe um equipamento top de linha para a construção do auditório do Cassino, e assim, ninguém só desconhece. Ainda bem que existe ainda, porque eu já achei que já tinha sido jogado tudo fora. E é isso, porque na verdade fica a gente não tem, né? É isso que você falou. Agora a gente está vivendo uma situação caótica, mas a gente não tem uma política efetiva, ampla, governamental de preservação da nossa memória. E, no geral, imagina então no campo das artes cênicas e dentro das artes cênicas da iluminação. Né? Quem é que guarda essas coisas, né? O Beto tem um acervo. Como é que chamava aquilo no Funarte, que cuidava da parte técnica? Acabou aquele Acabou. Vamos mandar lá para o Rodrigo, no laboratório da luz que ele tem na UFMG. O Rodrigo tem lá, mas é por conta dele, do bolso dele, da vontade dele, do desejo dele.
Você não tem... O Beto também tem, o Beto Bruel lá na Tamanduá, que era a empresa dele, que não é mais, né? O Beto tem um espaço lá em que ele vai juntando. Ele tem coisas lá... Relíquias, né? Refletores lá da primeira luz, lá na década de 60 que ele fez, ele vai guardando, ele tem esses equipamentos lá. O que vai fazer com isso depois? Vai para onde? Né? Então... Bom, só para matar vocês de inveja também, tá, Berilo? Já que eu morro de inveja das salas suas aí. Nós temos 4 sapão com lâmpada original funcionando. Nossa, que maravilha. Para parar de usar, para de usar. Já é uma peça de museu, não é para ficar usando, não. Me aguarda, deixa eu chegar em BH, deixa eu chegar em BH para usar. Geraldo, você até que eu também, assim, apaixonado por história, né, dos equipamentos, assim, eu vou tentar ver o que tem de resgate lá do Teatro Sabará. Cara. O projeto da FUNAT chamava Projeto Resgate e Desenvolvimento de Técnicas Cênicas. Era um projeto da FUNAT, durou vários anos aí. E foi o primeiro a produzir umas apostilas, um material para se pensar, né? Sabe? Esse foi do o Daniel Ducato tá falando aí para você, Geraldo, que eu sei para morrer de inveja que o FMG também tem sapão. Opa! Daniel, Ducato, vamos fazer uma exposição, né? Como é que chama? Uma coletiva. Vamos fazer uma coletiva, tá? 800 mil reais cada um só. Ô, gente, a gente está chegando no final da palestra já. A gente queria agradecer muito vocês, né? Assim, pela participação. Yuri, não esquece de convidar para os outros. Viu, é verdade, né, gente? Não saiam, não corram, por favor, não saiam correndo da sala igual ontem. Bom, a gente vai ter agora, às 14h, né, uma experiência de ensino remoto lá da Universidade do Recôncavo da Bahia, né, com o Celso Júnior. Né, ele vai falar sobre a experiência de como foi, né, e as coisas que eles vão até questionando, né, do que vai continuar, do que não vai, entendeu? O que vai ser abandonado, o que vai ser apropriado, né, pela própria ideia do curso, que é muito novo, né, que é Tecnologia das Artes do Espetáculo, que é um curso muito novo, ainda não tem nem a primeira turma formada, mas eles já entraram para um esquema de ensino remoto obrigatoriamente pela pandemia, né, e então agora vai retomando para o ensino presencial novamente. Né? Depois a gente vai ter o Marcelo falando sobre o da Ideia à Luz, né, o projeto, como que aconteceu a criação disso, né, e eu acho que da importância que o projeto da Ideia à Luz, né, o canal da Ideia à Luz, teve como formador. Eu acho que deu voz para muita gente, está dando voz para muita gente, e tem um caráter formador inacreditável, principalmente nesse período de pandemia que a gente está passando. E terminando o dia de hoje, né, os laboratórios de tecnologia da cena, né, os laboratórios de luz, de cenografia, que o Daniel aí que está falando da vendendo o sapão aí da UFMG por 800 mil reais. Ele veio aqui já para poder, o Ducato já veio aqui para poder ver quem que estava, né, se tem algum desafeto dele, para saber com quem que ele vai encontrar lá, né, Daniel? Ô, Daniel, não aceita um Fusca? Tudo originalzinho. Então, gente, participem hoje à tarde, vai estar muito rico também o nosso fórum, acho que está sendo muito legal. Amanhã a gente vai discutir, no final do dia de amanhã a gente vai discutir, né, no final da tarde, né, sobre os resultados desse fórum. Eu acho que, mas hoje tem muita coisa ainda para a gente aprender. E aí, Geraldo? Bacana demais, Berilo e o Wallace, né? Gente, é doido, né? Olha que loucura. A gente convida os caras profissional, tal, gabaritado, tudo para poder vir aqui falar de graça para a gente, e chega agradecendo, Yuri. Olha, é a única vantagem desse sistema virtual agora, viu? Assim,
das poucas vantagens do sistema virtual é que o povo aí está podendo vir falar com a gente, porque deslocar... Prefiro ir presencialmente e vou. Gente, mas eu mando Pix, viu? Se precisar também. Paga só uma cerveja depois, tá bom. Então você já está convidado para o que vem, vai ser presencial. Agradecer demais, ano gente. Ano que vem a gente faz o fórum pelo menos híbrido, né, Gera? Pelo menos híbrido. Eu tô demais os dois. Vou tranquilo. A generosidade desses dois, né? Bacana demais a pesquisa e fundamental, Wallace. Fundamental um pensamento, uma reflexão sobre isso, né? Porque é o que você coloca aí. Essas ferramentas, é lógico que elas servem para os profissionais, né? Eu, por exemplo, estou com 2 espetáculos, um que eu estreiei há 2 semanas e outro que eu vou estrear semana que vem, que eu fiz no Capture, mandei para o meu técnico e pronto. Então, para nós profissionais, a gente já sabe a importância, mas como ferramenta para as escolas, é muito legal ter um pensamento sobre isso, né? Eu acho que vocês estão assim, que é é muito legal isso que vocês trazem, e a gente tem que divulgar isso aí mais, né? Então, agradecer demais vocês dois aí, e a todos e todas que tiveram aqui. Não, Cristiano Oliveira, o Cris que é bom de finalizar, sabe, Berilo? Você precisa ver. Obrigado aí por tudo, pelo convite, obrigado a todo mundo aí que veio aqui ouvir um pouquinho, e vamos continuar conversando aí. Eu vou nesse mesmo finzinho do obrigado, né? É importante esse tipo de papo, eu acho que é fundamental a gente discutir sobre outros modelos de ensino, né? Principalmente nesse período que a gente está agora em formato meio híbrido, meio não presencial. E aí, Geraldo, já deixo aqui como ideia para os próximos, por exemplo, aqui a gente conversou um pouco sobre plataformas 3D, mas a gente também tem as plataformas de operação de luz que são virtuais, que a gente pode ensinar isso nas escolas, né? Então, assim, trabalhar com todas essas possibilidades de virtualidade para facilitar o ensino é fundamental. E aí eu já deixo aqui para um papo para o próximo ano e tal, a gente conversar sobre plataformas virtuais de ensino, que também é uma coisa que me interessa muito. Eu já senti, Wallace, e aí a indireta, tipo assim, gente, me convida que eu vou bater um papo com vocês, mas eu não vou falar isso aqui aberto. Não, tem mais gente que fala disso melhor do que eu por aí. Nós já estamos doidos para ler a sua dissertação, entendeu? Vai chegar, né, Berilo? Vai chegar. Ô, Cris, fala oi pra gente. Oi, gente, agora que estou numa condição melhor de falar aqui, mas no momento oportuno, para agradecer, viu, a presença aí do Wallace, do Berilo, gente que a gente acompanha aí os trabalhos. Agora, na pandemia, acabou que a gente passou a conhecer tantos profissionais, né, assim, que estão contribuindo de maneira tão generosa com esse bando, né, que a gente né, de fazedores de arte, de teatro. Obrigado, mais uma vez, por terem aceitado o convite, pelo compartilhamento das experiências, né, para a gente aqui, né, Geraldo, para todos nós aqui, a gente faz muitos paralelos com o que a gente vem tentando, buscando, investigando, né, assim, e levanta tantas outras questões. Sem trocadilho, né, Cris? Sem trocadilho, traz uma luz porque a gente estava tentando aqui. Mas é demais, né? Assim, a questão que vocês colocam da morosidade, né, do trabalho operacional e o que nos softwares isso soluciona, né? Assim, acho que ainda daria para a gente conversar muito mais, né? Assim, porque, afinal de contas, tem a prática, né? A realização, enfim. A questão do operacional eu acho uma questão pontual, específica, boa, assim. E obrigado por trazê-la também aí, gente. Bom, acho que a finalização melhor quem fez foi o Yuri aí, para chamar para a gente continuar as conversas aí nas próximas mesas, amanhã no encerramento. O Yuri incorporar o acadêmico de novo? Não, Yuri, você tem que seguir a orientação do Wallace. Tem luz de agradecimento, meu amigo. Não é assim, não. Isso. Mas gente, isso, então, gente. Espero que a gente possa continuar se vendo. É isso, obrigado a presença de todos, né? E acompanhe a gente à tarde aí na programação, porque eu já a gente aguarda vocês aí a partir de 2 horas da tarde, no mesmo link, tá bom? Obrigado, gente.